Por falar de assuntos, vamos já olhar para eles. Temos hoje 4 temas selecionados para esta edição do Prova dos Factos referente ao dia 30 de junho de 2024, último dia do mês de junho. Transformação digital da Agência Nacional de Petróleo e Gás com custos milionários. Executivo autoriza em decreto 15 milhões para a execução do plano. PGR com dificuldades de concluir investigação contra a primogênita de José Eduardo dos Santos. É ainda tema para esta edição. O Presidente da República entrega por ajuste direto 207 milhões de dólares para a construção da nova estrada de ligação do novo aeroporto internacional de Luanda, passando pelo Zango a via expressa. Por último, protestos violentos no Quênia obrigam o Presidente da República a recuar na decisão de aumento de impostos. Vamos, sem mais demora, olhar já para o primeiro tema. O Governo autorizou a despesa de 15 milhões de dólares para a aquisição de serviços de desenvolvimento do portal integrado da Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis. De acordo com o despacho presidencial, a contratação do serviço será por ajuste direto. O documento não especifica, portanto, quem será a entidade contratada para desenvolver o portal. O relatório de gestão e contas de 2022 da agência já previa a criação de um novo portal para a mesma, mas não especificava o valor. A ideia, de acordo com o documento consultado pelo Valor Económico, era que o novo portal pudesse dar respostas mais eficazes e céleres também por parte da agência junto dos seus stakeholders, se quisermos, grupo de interesse, sobretudo das companhias petrolíferas e fornecedores de serviços. A agência foi criada em 2019 e é a concessionária nacional com atribuições específicas de regular, fiscalizar e promover a execução das atividades petrolíferas nas operações e contratação do setor de petróleos, gás e biocombustíveis. Bem, vamos começar por si, Dr. Salus. Estamos diante de mais um daqueles projetos com várias pontas soltas. O documento não especifica quem será, por exemplo, a entidade contratada para desenvolver o portal. Dr. Salus, mais não digo porque queremos ouvir de si. Sim, como fizeste muito bem referência em relação àquilo que são as competências ou atribuições da Agência Nacional de Petróleo e Gás, que tem que ver efetivamente com a responsabilidade de regular, de fiscalizar e, portanto, promover ações que visam as atividades comerciais e não só ligadas aos petróleos, diante ou junto dos grandes grupos de interesses. E, portanto, só para dizer que a coisa de 1 ano e meio, se a memória não me atraiçoa, o presidente já tinha autorizado um valor em despacho, é óbvio, o equivalente a 100 milhões de dólares para, portanto, a aquisição da sede desta mesma agência. Tempos depois, ou seja, meses depois, também foi autorizada em despacho novamente, sempre, claro, por ajuste direto, uma soma no valor de 35 milhões para o apetrechamento desta mesma sede. E meses depois, agora assistimos mais um despacho, novamente, claro, com responsabilidades ligadas a uma efetivação que visa, mais uma vez, o ajuste direito, na ordem, portanto, dos 15 milhões de dólares para a criação. Portanto, porque a lógica é uma das informações que nós conseguimos obter, é que compreende-se por transformação digital a criação de um portal integrado que está orçado em 15 milhões de dólares. Nós não conseguimos compreender como é que é possível que, para a criação de um portal informativo, no qual é óbvio que nós estamos interessados que tenhamos instituições que tenham sites muito bem organizados, com uma capacidade informativa capaz de satisfazer os interesses de quem os procura, de quem os visita, e mais do que isso, atrair, claro, o interesse dos stakeholders, uma vez que um portal bem
concebido esteticamente, com os elementos à volta, claro, bem organizados e com informações céleres, com informações institucionais ao alto nível, que satisfaçam, que interessam de facto todos aqueles que o visitam, é importante. Por quê? Porque nós também temos enormes problemas ligados, claro, a várias instituições, até mesmo do Estado, que têm sites que quase não dizem absolutamente nada. O que quero com isso dizer é que é importante, claro, que nós tenhamos uma instituição como a Agência Nacional de Petróleo e Gás que tenha um portal à altura dos desafios, quer nacionais, claro, dos cidadãos que o visitam para obter informações, quer também dos internacionais e mais particularmente das pessoas muito interessadas para efeitos, claro, de atividades comerciais. É fundamental, mas nós entendemos que, tendo em conta as práticas comerciais, não faz sentido, primeiro, que o presidente use mais uma vez a regra, ou seja, use mais uma vez a exceção em detrimento da regra. Por quê? Porque o presidente faz mais aqui um ajuste de direito em detrimento, claro, do concurso público. Por outra, 15 milhões de dólares para conceber pura e simplesmente um portal para uma agência, nós pensamos que é muito dinheiro e estamos numa a falar altura... de uma agência qualquer, estamos a falar da Agência claro, Nacional de Petróleo, Gás... Compreendemos efetivamente que é uma agência muito importante no que diz respeito à promoção de atividades que visam, claro, o setor petrolífero e do gás e não só. Mas é claro que 15 milhões, Claudimer, é um dinheiro, para usar aqui a expressão do Presidente da República, a quando da sua a quando da inauguração do Hospital Geral de Viana, o Presidente foi peremptório, foi claro em dizer: os dinheiros públicos são para serem bem gastos. Por quê? Porque o presidente até compreende, porque, claro, é o maior magistrado desse país, que ele e tantos outros atores públicos têm de prestar conta de cada valor dos contribuintes que gastam. Portanto, com esses 15 milhões que o presidente incumbe, autoriza para que sejam gastos em ajuste de direito para a concessão, pura e simplesmente, de um portal, não acredito que o dinheiro público esteja a ser bem utilizado. Não acredito como é que deveria ser usado o dinheiro público? Ou seja, aonde devia ser aplicado para que mudasse de opinião e afirmasse que sim, está a ser bem usado o dinheiro público? Bom, é claro que o dinheiro público deve ser usado tendo em conta aquilo que são as prioridades, as exigências do país. E, portanto, se olharmos para a nossa realidade atual, é claro que não faz sentido do ponto de vista de um raciocínio de parcimônia e claro, de boa gestão, utilizar 15 milhões porque o grande problema não é que estes valores vão servir para muita coisa, porque as informações que nós temos é que terão pura e simplesmente a função de garantir que seja criado um portal integrado para esta agência. E, portanto, quando estamos a falar de um portal, efetivamente estamos a falar de um site. Embora eu desconheça, portanto, essas atividades ligadas aos engenheiros informáticos, mas as informações que conseguimos obter de economistas e não só, pessoas bem abalizadas ligadas à matéria, entendem que é muito dinheiro para a concessão pura e simplesmente de um portal. Daí é que nós entendemos que, tal qual disse o Presidente da República no ato da inauguração do Hospital Geral de Viana, que este mesmo presidente compreenda que é importante que o dinheiro público seja bem gasto, de modo a que se saiba justificar efetivamente cada tostão, cada valor que é concebido para qualquer que seja o projeto. E gastar bem o dinheiro público pressupõe autorizar em despacho, portanto, gastos que visam efetivamente colmatar as necessidades mais óbvias, prioritárias, primárias, do ponto de vista da ação política por parte de quem governa o país. Portanto, estamos a falar de aproximadamente 200 milhões de dólares gastos em pouco menos de 2 anos, porque estamos a nos referir de 2022 a 2024. Refiro-me, claro, à aquisição da sede, refiro-me aos gastos ligados a apetrechamento e agora, claro, esses 15 milhões que vão servir para a criação, pura e simplesmente, de um portal. Nós entendemos que é se fazer isso e não julgar, claro, as reais necessidades que deveriam, do ponto de vista das políticas públicas, serem compreendidas como prioritárias,
pensamos nós que o dinheiro público não está a ser bem gasto. E ao não estar a ser bem gasto, significa que quem o está a gastar não terá as condições políticas para, portanto, justificar os mesmos valores gastos para, portanto, a concepção de um portal. O que não significa que nós não estejamos interessados em ter efetivamente as nossas instituições com maior capacidade de comunicação, que comuniquem bem, que estejam capazes e à altura, claro, de fornecer as informações que os cidadãos e os grupos mais interessados necessitem. Não é isso que estamos a dizer. Dr. Salus, obrigada por este ponto inicial. Vamos também ouvi-lo, Dr. Kissadila. Queremos saber o que é que pensa sobre este primeiro tema que estamos aqui a tratar. O objetivo da Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis passa também por maximizar a criação de valores ou receitas para o Estado angolano através de uma gestão eficiente e responsável dos recursos petrolíferos do país. Tem cumprido esta instituição com o objetivo pela qual foi criada? Tem-se sentido na prática a atuação desta instituição no sentido de, se calhar, justificarmos ou justificar ou encontrarmos uma justificação, melhor dito, para a criação deste portal num valor tão alto? Bom, muito obrigado. Para começar, dizer o seguinte, que de facto, em termos, portanto, de gestão administrativa e tecnológica do país, exige de facto que se introduza as TICs, ou seja, hoje há uma exigência funcional das novas tecnologias para poder facilitar de forma rápida e de forma, de facto, eficiente a ação das instituições. E as TICs hoje, portanto, também simplificam os processos administrativos em termos da sua funcionalidade. E hoje nós temos que saber que este ANPG hoje constitui-se uma concessionária, ou seja, retirou-se algumas competências que eram da Sonangol, passaram para esta agência. Esta agência assume-se de importância vital para, portanto, o setor petrolífero angolano, o que concordo plenamente que se reforça, portanto, a tecnologia digital para a sua funcionalidade eficiente. Mas aqui temos que ter em consideração que este projeto ou programa que está a ser introduzido não é novo, ele já existia, mas só que era terciarizado. Agora passa diretamente para esta agência a gerir e a supervisionar, a gerir praticamente na sua totalidade com seus quadros locais. Isto é muito bom, mas o problema que aqui coloca-se é, de facto, a forma como está-se a aproveitar, portanto, muitos programas, projetos do interesse público e até das empresas públicas, lógico, interesse público, para benefícios individuais. Ou seja, aqui logo começa a haver muitas suspeitas a forma que está a se utilizar para aquisições desses bens públicos ou das empresas do Estado ou das empresas públicas. Ora, vejamos, quando estamos a falar 15 milhões de dólares para aquisição, portanto, de know-how ligada à digitalização, portanto, da gestão administrativa e tecnológica desta agência, nós estamos a sentir logo este exagero do valor, logo cria uma suspeita em termos, digamos, se irmos a termos da auditoria, quer dizer, logo cria uma suspeita. Primeiro, é para ser uma contratação direta, ou seja, ou simplificada. Ou seja, a lei da contratação tem critérios da sua atuação, ou critério da sua execução. Quando se fala do valor de 15 milhões de dólares, não se pode utilizar, portanto, ajuste direto. Ajuste direta vai de 5 milhões para baixo. Estão a falar 5 milhões de quanto? Mas estamos a falar 15 milhões de dólares. Isso é muito dinheiro. Doutor, mas justifica-se pela urgência do projeto?
Não, o projeto para si, Exatamente. o projeto é pertinente, é importante que ele esteja, porque o setor petrolífero hoje exige, é muito competitivo. Portanto, quando melhor for, portanto, a sua capacidade tecnológica, ela atua no mercado, facilita buscar tantos compradores, vendedores, e enfim, esses contratos, a sua gestão, todos eles, fazem com muita eficiência. A competitividade exige isso. Aliás, não é só. Hoje todo o setor, até setores públicos, digamos assim, da administração do Estado, hoje para tratar um alvará comercial, o sistema informatizado, para tratar um BI, o sistema informatizado. Portanto, não é muito diferente daquilo que já existe nos setores públicos do Estado, por exemplo, aquilo que eu estou acabando de dizer. Doutor A questão que expõe aqui... desculpe cortar o seu raciocínio. Pelo facto de estarmos a falar de uma agência, de uma instituição muito séria e com um peso muito grande no aparelho do Estado, concorda que foi por conta disso que o Presidente da República terá dado o projeto por ajuste direto, terá adotado ou optado por esta modalidade de ajuste direto, porque, não sei se concorda, não se podia dar a qualquer um. Acredito que terá sido muito por aí. Sim, não sei se concorda. É assim, eu quando vou logo num raciocínio suspeito, vou na sua perspectiva, porque o que é que ocorre? Nós sabemos que a coluna vertebral da nossa economia é o setor petrolífero, não é? Então, lógico, logo toda a grande parte do dinheiro, tanto da receita do país, vem do setor petrolífero. E lá onde você vai buscar, hoje é demonstrado que a Sonangol é uma empresa contabilisticamente deficitária. Por quê? Tanto em termos de produção de receita, e os gastos todos recorrem a esse, portanto, a esse, podemos dizer assim, caixa azul, onde vai se buscar tudo o dinheiro para gastar. Então, aqui também, buscou-se uma vez, trata-se de uma agência petrolífera, do setor petrolífero, é bem verdade, é lógico, portanto, logo a suspeita, de maneira que usou-se o modelo de ajuste direto. Este é o primeiro aspecto. E depois o valor emprego. Quer dizer, muito elevado, quer dizer, numa gestão séria, isso requeria, portanto, uma auditoria automaticamente. Portanto, o Tribunal de Contas devia atuar e, aliás, aqui nós estamos a debater isso logo, estamos a denunciar, não é? Algo suspeita daquilo que é do erário. Então, aí já podemos ver que deve haver já uma preocupação dos órgãos afins para poder, digamos assim, averiguar esses elementos que possam permitir, de facto, ir ao fundo buscar o porquê disto. Porque não se pode compreender. Primeiro, há violação aqui da lei da contratação, porque quando se fala do valor de 15 milhões, não se pode ir na adjudicação direta. Mas aqui também, muitas vezes, os nossos juristas têm facilitado de forma errada muitas coisas que hoje está se fazendo por parte do Executivo. Por quê? E a lei vem mais abrir, digamos assim, uma possibilidade, uma oportunidade para o Presidente da República, é o único que pode fazer, portanto, contratações sem valor determinado, indeterminado. Pois. Então, se ajuste direta é do valor a menos de 5 milhões, mas ainda diz que o Presidente da República pode fazer contratação ilimitada em termos de valores. Então, aproveita-se dessa brecha, dessa abertura que os nossos juristas, infelizmente, têm levado o país ao adverso das leis que eles têm feitas, para dar esta abertura, o que não é normal. E aqui temos que perceber também que hoje, por exemplo, conforme eu estava a dizer, quando está a se roubar, mesmo isso é roubar, é roubalheira, desta grande quantidade de dinheiro. Hoje a Sonangol é uma empresa deficitária e, aliás, e na Sonangol são 2.000 trabalhadores à espera de colocação. Doutor Kissadila, e recebem salários. Vou pedir que conclua já. Ok, para concluir, para dizer que para o projeto é bem-vindo e, aliás, passa para ser, digamos assim, gerido por próprios angolanos, por própria agência angolana, reduz, portanto, a sua terceirização, as tecnologias, o conhecimento passa por os angolanos, mas o que é exagero e não se pode permitir, o valor que se utilizou, e aqui estamos a ver, para terminar, que é um novo modelo que está a se utilizar, portanto, do processo de acumulação primitiva de capital. Ou seja, há indivíduos, há um grupo restrito, que combateu a corrupção, hoje está a contornar, portanto, a criação de novo capitalista local, mas buscando, digamos assim, buscando forma, portanto, de ajuste direto como base para a sua
capitalização, ou seja, para criar o seu capital. Muito bem. Obrigada, Dr. Quessadilla. Já voltaremos a si. Dr. Ndonda, também queremos saber qual é a sua opinião. Quais são os resultados que espera deste portal? Bom, Enquanto... dos resultados, eu dispenso essa análise porque isso vai depender, são questões técnicas, não é? Se for bem instalado e fazerem uma utilização com eficácia e eficiência, poderá resultar bem. Mas não é ali onde quero incidir a minha análise. A minha análise é sobre, primeiro, a fonte. Qual é a fonte deste dinheiro? Há muita despesa em Angola que é feita fora do OGE, fora do Orçamento Geral do Estado. Isso demonstra falta de seriedade na gestão do erário. Porque tudo deve ser programado, lançado devidamente no Orçamento Geral do Estado, praticamente no fim do ano que antecede o exercício a fim. Estamos a falar, neste momento estamos em 2024, entretanto em 2023, no fim, quando se aprovou o Orçamento Geral do Estado deste ano, tinham que ter em conta estas questões todas que o Dr. Salustio acabou de elencar. Aquelas despesas todas inerentes a essa agência de petróleo e gás. Tinha que estar no OGE e agora procederem à sua execução. Não é, conforme disse o Dr. Quessadilla, no ajuste direito. Porque ali começamos a ver, isso cria uma certa desconfiança em termos de uso indevido, o uso indevido mesmo dos dinheiros do Estado. Olha, sobre a mesma questão, nós estamos a ver também, é uma demasia que acontece em Angola, querem restringir o nível de instituições, mas, por outro lado, em forma de contrassenso, vão alargando. O porquê da existência dessa agência? Se já temos o Ministério do Pelouro, que é o Ministério dos Petróleos e Recursos Naturais, que gere os dossiês inerentes ao petróleo e ao gás. O porquê mais desta agência? Bom, há vários institutos, várias agências que não tinham necessidade de existir. Porque isso tudo é desperdício dos dinheiros do Estado que podiam ser utilizados para outras prioridades do povo. Também vamos lá ver a questão da gestão parcimoniosa que o próprio presidente João Lourenço defende. No seu discurso diz uma coisa, mas na prática faz outra coisa. Não há temperança. Não há temperança nenhuma na gestão dos dinheiros públicos. Isso é lamentável. Muito bem. Obrigada, Dr. Ndonda Zinga, bastante telegráfico. Vou pedir também aos demais convidados que tenham a mesma capacidade de síntese. Dr. Samora Neves acaba de chegar, bem-vindo. Esperamos que tenha tido uma caminhada tranquila até aqui aos nossos estúdios. Boa tarde. Obrigada por ter aceitado o nosso convite uma vez mais. Claudemir, boa tarde. Claro, tive uma caminhada tranquila. Felizmente, faço parte dos cidadãos que usa dos benefícios que a paz nos trouxe. Vindo Bengo para cá, por via passando pela Via Expressa. Então, de alguma maneira, eu sinto-me satisfeito. Portanto, tive uma caminhada de facto sensata. Claro, com um outro troço. Não, olha, aqui logo é quem entra, se calhar, para despertar. Alguns buracos, de facto, fazem sentir, mas é verdade que também passei por uma estrada, autoestrada ou via expresso, como quisermos chamar, que de facto tem condições e é também fruto dessa paz, dessa independência. Pronto, agora... Estou a estender. Para quem não sabe, leva por aí 1h30 a chegar. A chegar, correto, de facto, mas felizmente porque as estradas agora estão bem melhores que antes, né? Bom, estendo agora a saudação para o Dr. Gilson Salus, meu amigo pessoal, bem-vindo de volta, se assim pode dizer, ao mesmo disse a Claudemir, muito obrigado, que esteve conosco no domingo passado. As saudações devo estender para
para o Dr. Ndondanzinga, o Dr. David Quisadila, e se permitir, Claudimir, é com aquela abordagem, uma rica abordagem que o Dr. David fez e que eu vinha ouvindo, na verdade, em relação ao projeto. Partilha da opinião aqui avançada pelo Dr. Quisadila, David Quisadila? Em boa parte, porque o Dr. Quisadila, e aqui talvez pareceu-me que acabou elucidando um pouco aquilo que o Dr. Salusi trazia, que de facto estava um bocado assim desvirtuado do ponto de vista daquilo que é a análise real. O Dr. Quisadila fez claramente pontualização de que, primeiro, é efetivamente um projeto interessante, importante. Ele já existia, era terciarizado, agora temos essa agência para continuar a fazer esse processo, porque do ponto de vista de custos, isto agora são minhas palavras, do ponto de vista de custos penso serem mais a menos comparativamente à tercialização do mesmo serviço. O doutor também fez questão de dizer que efetivamente hoje no mundo moderno deve haver efetivamente as novas tecnologias, e sobre toda essa abordagem eu estou completamente de acordo. Quero dizer, se bem percebi do Dr. Quisadila, na sua abordagem apenas peca pelo valor, que no entendimento do Dr. Quisadila, de facto, isso acaba fazendo benefícios para outras pessoas e já não fica muito bem. E é aqui talvez que eu já começo a discordar, por isso que eu disse que em parte, talvez nós não temos, e aqui também o Dr. Salusi foi muito telegráfico, não tem ideia concreta daquilo que, como é que é o projeto, porque talvez os engenheiros pudessem dizer melhor como aquilo vai se processar. Mas eu estou a olhar para o valor de 15 milhões de kwanza, eu digo de dólares, não me parece ser um valor efetivamente exagerado, se ele for alocado para o conjunto de técnicas, de homens, portanto, os recursos humanos, equipamentos, materiais necessários e até a segurança necessária para um determinado site com o nível de importância que tem este portal. Lembrando que o mundo moderno hoje, quase todos os portais acabam sofrendo ataques, acabam sendo hackeados, e tem que haver essa consistência do nosso portal. Isso não se consegue barato. As novas tecnologias não são baratas em qualquer parte do mundo. Elas têm efetivamente algum custo. As pessoas são pagas, são computadores que poderão ser adquiridos. Com certeza, eu penso que é algum período que poderá ser utilizado este valor. Dali que me parece que seria um pouco especulativo nós aqui trazermos a ideia de que trata-se de um valor avultado e que não faz efetivamente fé daquilo que é a necessidade do projeto. Doutor Zamora, já que fez menção a algumas palavras preferidas pelo Dr. David Quisadila, eu gostaria também de trazer de volta o facto do Dr. David Quisadila ter avançado, ter dito que a modalidade escolhida, que foi o ajuste direto, não ter sido a mais acertada, tendo em conta o valor. Estamos a falar de um valor bastante alto, porque terá o Presidente da República novamente optado pela modalidade do ajuste direto. E é aí que algumas suspeitas são levantadas. Pois, como dizia, portanto, eu concordava em grande medida com o Dr. Quisadila, mas disse que tínhamos alguns pontos de divergências, e este efetivamente faz parte dos pontos de divergência. Aliás, o Presidente da República, e todos temos estado a acompanhar, não é o primeiro decreto, portanto, em que aloca por ajuste de direito um determinado serviço ou bem, tem estado a fazer recurso a este modelo. O Presidente da República, provavelmente porque terá entendido que do seu ponto de vista há vantagens em torno deste modelo. Agora, dizer que eu da vez desculpe, 90% de contratação, pois, mas Claudimir, da outra vez dizia que, e já
num dos debates que aqui tivemos em relação às questões dos ajustes de direito, dizia para mim o fundamental é que não há aqui violação da lei. Enquanto não houver violação da lei... Enquanto jurista, partilha da opinião do Dr. David Quessadilla de que devia haver aqui uma consultoria, devia, por exemplo, a PGR ou as instituições afins despertarem e tentarem de facto entender alguns meandros desta transição, deste processo, desta transação, aliás, deste valor que foi atribuído, deste proceder do Presidente da República. Não, Claudemir, primeiro é que eu não vejo suspeições, do meu ponto de vista, sobre essa contratação. O fundamental para mim é que a contratação é legal. Claro que a própria lei dos contratos públicos traz um conjunto de modelos de contratação, o que quero dizer que pode ser utilizado qualquer um deles. Depende muito das circunstâncias, da análise que é feita pela entidade contratante, e aqui em concreto o Presidente da República, e se entender que o caso em concreto deve ser por ajuste de direito. A doutora Quessadilla falou há pouco que é 97%, quer dizer que também não são 100%, quer dizer que há aí contratos que não são efetivamente, não faz-se recurso à contratação por ajuste de direito ou simplificada, mas eu penso aqui, doutor Quessadilla, o fundamental tem-se, para mim, é o benefício que traz a contratação feita. Para mim isso é fundamental. Não, mas queria só que, porque eu estou mesmo no uso da palavra, doutor. Agora, eu penso que parece que somos muito, quer dizer, estamos a suspeitar em exagero. Não há de maneira nenhuma, aqui não está provado nenhuma violação da lei. Agora, o que está aqui a se trazer em conta é para determinadas correntes, é que o Presidente da República não deveria fazer recurso maioritário por essa via de contratação, poderia optar por outras que também constam da lei. Prontos, é normal que exista alguma corrente a pensar assim, mas há outra corrente que entende, não é, que a contratação que está a ser feita pelo Presidente da República, independentemente do modelo escolhido, não é, se não está a violar a lei, e desta corrente eu partilho, se não está a violar a lei, e esses contratos visam a satisfação das necessidades das nossas coletividades, a satisfação das necessidades, desculpa, que efetivamente nos afligem, está tudo bem. Agora, essas ideias são apenas ideias, Mas, doutor David, esses entes públicos prestam contas. Estes entes públicos, este dinheiro não chegou, tirou o dinheiro e levou. Estes dinheiros, a entidade, portanto, o Presidente da República é a entidade efetivamente contratante, não é? O Executivo, de forma mais de lato sensu, mas ainda assim, as instituições que vão participar diretamente a quem o Presidente da República atribui competência para essa contratação depois de estabelecer os critérios, as cláusulas que vão custar de toda a contratação. Estes depois gastam dinheiro, mas prestam contas. O dinheiro em Angola... Desculpa, só vou lhe dizer. A contratação direta, neste caso, o Presidente da República escolhe e entrega. Não há duas empresas, ele diz, olha,
está aqui X, eu quero isso. Apresenta-se o programa, o programa, aquilo que vão executar, paga-se ponto final. Bem, Portanto, aqui não há tribunal de conta. E aliás, tribunal de conta não prende ninguém. Bem, Vocês sabem isso. doutor David Kissadila e demais convidados, vamos estabelecer aqui um ponto de ordem. Vamos dar 1 minuto ao doutor Saluce, também 1 minuto ao doutor Ndonda, para depois passarmos já para o outro. Exatamente. Vamos, mas muito rapidamente, por favor, doutor Saluce. Eu penso que o Dr. Samora teve, do ponto de vista de comparação, maior tempo em relação a todos nós. Mas ainda assim vale a pena o nosso ponto de ordem. Vamos cronometrar. Não sei se vai chegar, mas vale a pena. O Dr. Samora compreende que em tempos modernos a transparência é um valor fulcral ao nível da ação governativa. E a nossa experiência, isso não é para inglês ver, é de olhos nus. A nossa experiência demonstra efetivamente que nós temos um governo que não tem cultura de transparência, não tem cultura de boa gestão. Daí é que o presidente continuamente recorre ao ajuste de direito, porque o ajuste de direito não dá abertura devida para a compreensão dos elementos à volta da contratação. Portanto, porque ela é simplificada. Agora, o Dr. Samora, como terá compreendido, nós estamos num contexto de ação governativa em que há um presidente que foge das boas práticas governativas, porque as boas práticas governativas pressupõem que a regra deve ser sempre regra e é pela via da regra que a ação governativa deve se encaminhar, o que é contrário no compreender do presidente João Lourenço. Daí Obrigado, é que o presidente recorre efetivamente para a exceção, que deveria ser para efeitos de questões pontuais, emergenciais, extremamente necessária, para questões que não são prioritárias, não são emergenciais. Portanto, criar um portal não é urgente. Obrigado, doutor Saluce. Esgotou o seu 1 minuto. Daí não faz sentido o ajuste direto. Olha, Claudimir, telepaticamente eu vou parafrasear o que acabou de dizer aqui o Dr. Saluce. Porque, repara, aqui o que é necessário é a probidade moral nos governantes. Isto que o Olden sempre nos dizia. Um bom governante deve temer a questão da probidade moral. A análise que o povo, a sociedade vai fazer sobre os seus atos, sobre o uso do erário público. Isso deve ser primacial. Olha que esta questão de transações que passam por ajuste de direito, ali surgem muitas comissões. Porque um serviço que vai ser prestado por uma determinada entidade ou por uma determinada empresa, há contactos em privado e há transferências de valores. Isso acontece. Essa história de comissões em Angola é uma doença que existe. E essa modalidade de ajuste de direito facilita esta questão de comissões exageradas. Muito bem, obrigada, doutor Ndonda Zinga. Agora são 13h58. Vamos rapidamente passar já para o nosso segundo tema, senão vamos ficar sem tempo e queremos aprovar todos os factos que marcaram a semana. Vamos agora falar, aliás, peço desculpas, sobre o facto da Procuradoria-Geral da República estar a encontrar dificuldades para concluir a investigação contra a primogênita de José Eduardo dos Santos. A Procuradoria-Geral da República está com dificuldades em concluir o processo crime contra a empresária Isabel dos Santos, filha do ex-presidente José Eduardo dos Santos, acusada em vários crimes durante a sua gestão na petrolífera Sonangol. Segundo o Ministério Público angolano, algumas entidades estrangeiras ligadas ao processo a quem foi solicitado um parecer e colaboração não têm respondido às autoridades angolanas, o que leva a que o processo esteja ainda aberto a nível deste órgão judicial, sob pelo menos o Novo Jornal. Segundo a mesma fonte, a PGR quer encontrar colaboração dos órgãos judiciários do Dubai, país onde se encontra a residir a empresária angolana Isabel dos Santos. Segundo a fonte, a PGR só com a colaboração destas entidades é que conseguirá levar avante o processo. A fonte descreve ainda que a PGR quer estar segura das acusações para não falhar, como aconteceu com o processo do caso 500
500 milhões de dólares, cujas figuras principais, José Filomeno dos Santos, peço desculpas, Zeno, antigo presidente do Fundo Soberano de Angola, e Walter Felipe, ex-governador do BNA. Por questões de segurança, há que se concluir os autos todos para se remeter seguramente ao tribunal. Enquanto isso, garante ainda o Novo Jornal, fica difícil dar por concluído o processo a nível de instrução preparatória por conta desses embaraços. No mês de janeiro último, importa ainda aqui realçar, o Procurador-Geral da República, Hélder Pitagros, anunciou, no mês de janeiro, neste caso, anunciou o Procurador-Geral da República, Hélder Pitagros, que o processo contra Isabel dos Santos seguiria para tribunal depois de alguns dias. Estamos a falar do mês de janeiro. Isabel dos Santos, vamos começar por si, Dr. Samora Neves. Isabel dos Santos, uma vez mais na Berlinda, e ao que tudo indica, pelo menos de acordo com alguns canais noticiosos, as autoridades dos Emirados Árabes Unidos, ou propriamente no Dubai, onde se encontra Isabel dos Santos, desde 2020, estas autoridades não estão a cumprir com as obrigações legais internacionais relativamente ao mandado de prisão da angolana Isabel ou contra a empresária Isabel dos Santos, e admite a PGR a hipótese de proteção a troco de avultados investimentos. Dr. Samora Neves, aliás, qual é a análise que faz? Porque é que há esta dificuldade por parte da Procuradoria-Geral da República diante das entidades dos Emirados Árabes Unidos? Bem, eu penso que o processo de Isabel dos Santos é um processo de alta... Vou pedir ao Dr. Samora que troque o microfone do Dr. Salus. Estamos aqui a ter algumas dificuldades, não lhe conseguimos ouvir em condições. Agora sim, muito obrigada, Dr. Salus. Doutor Salus, obrigado pela solidariedade. Eu dizia que o processo de Isabel dos Santos é revestido de extrema complexidade, porque é um processo daqueles que deve haver cooperação, colaboração com diversos países, com diversas instituições. Tem que se mover um conjunto de recursos para se fazer a investigação, até porque tem que se fazer uma justiça plena. Para mim, o fundamental nesta altura é que efetivamente o processo está a correr. Transmite-nos que o governo angolano, desde particularmente que assumiu a presidência, o presidente João Lourenço decidiu combater a impunidade, combater, portanto, a corrupção, e sobre este sentido ficou claro que ninguém será poderoso demais para que não seja efetivamente investigado, não seja efetivamente, vamos dizer, condenado em caso de prática de qualquer ilícito que se configure violação à lei. Claro que essas dificuldades que o processo vem enfrentando já era de per si tido em conta, porque primeiro a arguida nos autos não se encontrava em Angola. Os investimentos sobre os quais se faz um conjunto de averiguações, um conjunto de investigações, nem todos eles estão em Angola. Logo, a complexidade é maior e é normal que esse processo tenha alguma dificuldade para as autoridades. Dr. Samora, angolanas. há quem diga que esta indecisão da parte dos Emirados Árabes Unidos, no caso de Isabel dos Santos, demonstra o descrédito das instituições internacionais à nossa justiça, concorda? Não, de maneira nenhuma. O que se passa é que os países são soberanos e as leis de cada país são suas leis. Angola também, não é? Tem estado a receber com certeza solicitações de processos que correm noutros países, e nem todos eles, com modesta parte, têm uma resposta que possa ser positiva. Quer citar um exemplo de um processo
que tenha, consegue citar um exemplo para podermos também ajudar o nosso vasto auditório a perceber? Não me ocorre nessa altura, mas como todos sabemos, em Angola residem estrangeiros. Nós tivemos, nos tempos que se foram, um cidadão francês que também esteve em Angola e que estava a correr um processo junto do seu país e na altura, efetivamente, o governo angolano também teria que fazer, através do seu setor da justiça, fazer alguma colaboração. Portanto, só para dar isso como exemplo de que Angola também tem estado a ser solicitada. Claro que as nossas leis são diferentes em muitos casos com as outras leis, mesmo na aplicação das sentenças que são ditadas nos diversos países, nos países, portanto, em que nos outros países elas têm que ser validadas. Nós tivemos aqui o caso do empresário Carlos São Vicente, por exemplo, cuja sua sentença nos outros países ou no país em que está os seus investimentos ou está o dinheiro, tem que ter alguma aceitação, tem que ser validada e para que haja alguma execução dessa sentença naquele país. Em relação a Isabel dos Santos, também com certeza não é exceção. Os Emirados Árabes Unidos com certeza têm também as suas leis que têm que respeitá-las, e eu acredito que em tempo certo, em benefício da justiça, se tudo estiver conforme as leis, as cooperações forem bem feitas, com certeza as respostas serão dadas. Não há descrédito na justiça angolana, eu penso que são apenas procedimentos judiciais, porque aqui tem que se olhar para todos os lados. De um lado está uma cidadã que... Para finalizar, por favor. Correto. De um lado está uma cidadã que também goza do princípio da presunção de inocência, que também tem que fazer a sua defesa, quer dizer, não podemos olhar para esta cidadã como fosse já alguém que efetivamente está condenada nesse sentido. Do outro lado está um governo que efetivamente precisa também defender aquilo que é o seu patrimônio, defender aquilo que são os seus bens, e neste sentido também é legítimo. Quer dizer, para mim, nesta altura o processo é complexo e em tempo certo, com certeza, vai se chegar ao fim. O fim pode não ser a submissão deste processo em tribunal, pode nos chegar se a Procuradoria, no conjunto das suas investigações, não tiver elementos probatórios bastante para a acusação da empresária Isabel dos Santos, com certeza vai, não é, mandar arquivar o processo para depois conseguir, caso hajam dados novos nos autos, reabrir. Mas se não tiver, com certeza, e não tiver prova suficiente, não vai conseguir fazer a acusação contra a empresária Isabel dos Santos, e talvez seja Muito isso bem. que esteja também a fazer alguma ponderação. Obrigada, doutor Samora. Vamos passar agora a palavra ao doutor Ndonda Zinga. Doutor Ndonda, quais são as razões que levam os Emirados Árabes Unidos, federação institucional da qual o Dubai faz parte, a não colaborar com Angola? Pois, embora sejam membros da Interpol, Organização Mundial de Polícia Criminal, desde 1973. Pergunto isto porque, embora não existindo, estou só a organizar aqui o meu pensamento para me poder perceber melhor, embora não existindo um tratado de extradição entre os Emirados Árabes Unidos e Angola, os Emirados têm uma lei de extradição que regula os termos desta ação. Olha, eu concordo, ou melhor, corroboro plenamente aquilo que o Dr. Samora disse no que tange aos ordenamentos jurídicos de cada país. Embora existam esses tratados, todo e qualquer país é soberano e tem a sua forma de agir em termos do seu ordenamento jurídico. Portanto, aqui eu iria incidir a minha análise na questão dessa luta do combate à corrupção, que tem sido mal encaminhado, tem sido mal feito, tendo em conta a vertente seletividade, por um lado, e também a questão propriamente do seu modus operandi. Eu acho que seria bom que o Estado negociasse. A via melhor seria político-jurídica.
como é que iria operacionalizar essa via político-jurídica? Havendo, portanto, envolvendo esses órgãos do Estado, por exemplo, a Procuradoria e outros, que iriam efetivamente negociar com os visados, com aquelas pessoas que presumivelmente estejam a ser, portanto, indiciados para essas questões da corrupção. Entretanto, nestas negociações com os visados, haveria a recuperação de ativos de forma concertada, livremente, e com a colaboração, portanto, dos próprios visados. E por outro lado... Doutor Ndonda, mas o Estado deu esta oportunidade. Não, o tempo foi muito efêmero, e as negociações tinham que avançar daquela fórmula que a UNITA avançou. Foi uma boa fórmula. Qual é a fórmula, doutor Ndonda? Aquela que o presidente Adalberto diz... é de conhecimento público, negociar com as pessoas visadas e o Estado encontrar a fórmula de recuperar de forma pacífica os meios e deixar os visados ter... Um minuto. Ainda não era presidente da UNITA. Não, durante a vigência Não mesmo. sei. Durante a vigência. Terá dito. Durante a vigência, O presidente Adalberto terá dito alguma coisa no AMBO. Na altura, eu penso que era bancada parlamentar, se não me engano. Mesmo na vigência, mas depois de do seu tornar-se primeiro presidente da UNITA, alterou e ele disse que de facto o contexto era diferente. Não é verdade. Portanto, a melhor via era aquela negocial. Por um lado... Então, Kissadila daqui a instantes já nos vai pedir aclarar. O doutor vai reforçar isso. Portanto, a via negocial e iria dar dois resultados em paralelo. Por um lado, o Estado beneficiaria uma parte, recuperaria alguns ativos, portanto, destes dinheiros desviados. Também os próprios visados ficariam com outra parte para poder investir em Angola, para criar empregos, diretos e indiretos. Portanto, isso seria uma boa forma de cooperar. Portanto, todos sairiam a ganhar, quer o Estado, quer as pessoas que desviaram este erário. Portanto, a prossecução da atividade econômica deles garantidamente dariam a possibilidade de empregos para os angolanos que estavam vinculados, por exemplo, a muitas empresas que fecharam, pertencente à engenheira Isabel dos Santos. Também é preciso ver aqui uma possível ilibação de Isabel dos Santos, porque a imagem dela foi beliscada. O bom nome é afetado. E, entretanto, é preciso termos em conta que a Isabel dos Santos, economicamente, é membruda. Membruda por quê? É vigorosa. E sendo ela membruda, está a influenciar ali. Não é fácil trazê-la cá, facilmente e pôr na prisão. Ela é membruda economicamente. E, entretanto, as economias grandes e fortes que ela tem vão defender. E há risco de indemnização multidimensional. O Estado angolano deve se preparar para tal. Porque a Isabel dos Santos não é qualquer pessoa para derrubar de qualquer maneira. Contam com indemnização multidimensional. Doutor Kissadila, é para si também Isabel dos Santos membruda? Ok. Eu ouvi esta palavra engraçada do nosso Brasil pela primeira vez. Membruda. Portanto, grande e forte, vigoroso. Membruda. De membros grandes, de economias grandes e fortes. Esse é membruda. Eu queria dizer o seguinte, de fato, aqui temos que perceber que a Isabel dos Santos foi mesmo uma senhora que ostentava muito dinheiro. E, aliás, não é em vão que, economicamente, era considerada entre as melhores 10 mulheres mais ricas de África, não é? Exatamente. Pois, economicamente, ela representava, digamos assim, ou ela continua a representar ainda, portanto, um espaço privilegiado, tanto internamente ao nível do país e ao nível internacional. Logo, aqui a questão dos interesses. De um lado, infelizmente, Angola optou por uma via que não compensava, numa altura em que, de facto, era preciso buscar
reconciliação, tanto daqueles que roubaram o dinheiro ou buscaram do erário público, porque conforme nós soubemos que na governação do José Eduardo Santos criou, digamos assim, a estratégia de criação do empresariado nacional através do processo de acumulação primitiva de capital. E as pessoas selecionadas, uma delas foi a Isabel, apesar de dizer que ela vendeu ovo, ficou rico, isso não é verdade. Portanto, beneficiou do erário, mas só que ele conseguiu gerir bem e fazer crescer a favor, portanto, do país. Nós temos que reconhecer isso. Mas quando chegamos naquela fase de transição, portanto, do poder, era preciso, de facto, que houvesse, digamos, uma melhor compreensão, e a UNITA defendeu isto e muito bem, a quando, portanto, da recuperação dos ativos a favor do país, que era preciso negociar, ou seja, já que o investimento é feito por os angolanos, mesmo enriqueceram-se de forma indevida, mas era preciso também buscarmos meio termo, dar oportunidade para eles continuarem, mas dando uma parte que era 40% a favor do Estado, e o Estado, portanto, tentar superar essa situação. Mas como soubemos que houve uma perseguição seletiva, sobretudo a família do José Eduardo Santos, e aliás, razão pela qual terá morrido fora do país, e os filhos nem conseguiram regressar para vir assistir o funeral do pai. Isso não fica muito bem, portanto, foi muito triste, de maneira que o presidente José Eduardo Santos acabou, os filhos perseguidos economicamente, etc. Hoje, o que estamos a ver, mesmo a própria Unitel, a empresa está a decair, que era uma empresa que é muito importante para o país no termo de telecomunicações, e também pregava e prega ainda, graças a Deus, muitos jovens, mas hoje já está numa situação de mulheres. Mas voltando ao assunto, dizendo o seguinte, que quando o PGR, nesse caso, na pessoa do procurador-geral Peter Gross, reconhece a irregularidade, portanto, dos processos ligados aos filhos do José Eduardo Santos, tanto a Isabel como o Zeno foi mal iniciado, portanto, os processos. Primeiro aqui é para reconhecer que nós temos muita debilidade dos funcionários das instituições do nosso Estado, sobretudo aquelas públicas. Os mesmos problemas encontramos nos tribunais, os mesmos problemas encontramos dificuldades nos hospitais, nas escolas, até na administração pública. É generalizada, portanto, é aí que o setor público e judiciário de Angola precisa mesmo uma reforma profunda. Mas indo ao assunto, dizer o seguinte, que perseguindo Isabel, há vários interesses aí que se cruzam. Ele, além de ser angolana, é uma cidadã europeia, aliás, basta saber que nasceu na União da República Socialista Soviética, na altura, hoje Rússia. Ela ostenta também, portanto, entidade estrangeira, ou seja, como membro da União Europeia, e os seus interesses, portanto, nas Repúblicas Árabes Unidas, nesse caso, estamos a falar capital Dubai. Isso tudo, portanto, são interesses que se cruzam, que requer, de facto, com muita cautela, poderem, de facto, resolver esse problema. Mas a via inicial era mais segura, não foi aceita. Agora a via mais complicada, que vai durar muito tempo, porque não se vai retirar a sentença facilmente, porque isso vai levar tempo. Tanto de um lado como do outro, uns defendem, outros, portanto, julgam, outros defendem-se. E há esse interesse, de maneira que grande parte dos bens apreendidos, desculpa, não será usado nem a favor do país, nem a favor daqueles que achavam que seria uma forma de recuperar esse para os ativos do país, porque, de facto, enquanto a sentença não sair, isso nunca vai, portanto, concluir-se a decisão final. Isto poderá levar muito tempo e, quiçá, 2027, estamos a ver já daqui 2 anos e meio, termina a governação do presidente João Lourenço, virá outro presidente. Então, estamos, portanto, numa situação em que a Isabel ainda tem muita esperança, expectativa de poder recuperar os seus ativos, porque de maneira que ela foi perseguida a olho nu de todos, não foi bom, e hoje muitos lamentam, portanto, não seria filhos do ex-presidente, angolanos como nós todos, que de facto, apesar de uns roubaram mais, outros roubaram menos, mas eles deviam de facto ser perdoados e poderem repor as coisas de forma pacífica e não daquela perseguição que ocorreu com a família do José Eduardo Santos, infelizmente.
Muito bem. Dr. Saluce, o Dubai tem sido visto como um posto de refúgio para os oligarcas russos anteriormente estabelecidos em Londres, ou seja, tem sido o ponto global de refúgio e acolhimento de várias pessoas politicamente expostas, tal como Isabel dos Santos, recebendo avultados rendimentos por esse papel de proteção, pelo menos é o que se diz. A ser realmente verdade, conseguirá a justiça angolana colocar Isabel dos Santos no banco dos réus ou é um processo que está prestes a morrer? Bom, eu penso que as duas hipóteses ou possibilidades que me apresenta são viáveis e podem, claro, construir o cenário final daquilo que virá a ser o processo Isabel dos Santos. Mas permita-me introduzir aqui de forma um pouco pedagógica dois grandes autores, mas antes, claro, uma expressão latina que eu gosto muito. Os latinos diziam in medio virtus, e os latinos a olharem para essa expressão estavam a querer dizer o quê? Que no meio está a virtude. Por que é que eu trago isso? Porque a justiça é virtuosa e o facto de a justiça ser virtuosa, ser revestida de virtudes, pressupõe razoabilidade, pressupõe aquilo que Edmund Kirk chamou de prudência ao escrever a obra A Política da Prudência. Depois, John Rawls, em Teoria da Justiça, vai dizer que é importante que o princípio da razoabilidade da justiça, as pessoas entendam que todos os indivíduos são submetidos a um princípio que ele chamou de véu da ignorância, ou seja, os indivíduos estão cobertos. Nós não vamos olhar para a personalidade, nós não vamos olhar para a profissão, nós não vamos olhar para a filiação, nós não vamos olhar para, portanto, o perfil da pessoa, nós vamos olhar para factos em concretos, vamos olhar para elementos, para ações particulares. Por quê? Porque é preciso que haja esse véu da ignorância que permita com que a justiça olhe para as pessoas de forma igual, tendo em conta o princípio da liberdade. Aqui onde está o grande problema da nossa justiça e que, de uma ou de outra forma, se calhar terá ligação com o facto de a PGR estar a ter problemas ligados, claro, a pareceres favoráveis dessas entidades, quer da Arábia Saudita e não só. No que diz respeito, claro, o culminar do processo Isabel dos Santos. Por quê? Porque a nossa justiça, infelizmente, perdeu esse véu da ignorância. Essa ideia de que nós vamos julgar os factos, nós vamos ser... vamos fazer juízos prudentes, nós não vamos olhar para a filiação. É isso que fez com que o juízo que nós emitimos em relação à nossa justiça seja a justiça da seletividade, seja a justiça que não julga efetivamente de forma justa. Por quê? Porque o processo de Isabel dos Santos não é um processo único e exclusivo. Portanto, o facto de haver uma pressão por parte do Estado no que diz respeito a Isabel dos Santos e o Estado fechar os olhos em relação a outras figuras envolvidas ao mesmo processo de Isabel dos Santos, que ainda até ladeiam o detentor do poder político. Neste preciso momento, o presidente da República está rodeado por corruptos ou por pessoas que terão sido indiciadas de corrupção, que o servem, que o auxiliam. Mas o Estado fez de Isabel dos Santos como a sua bandeira de propaganda política, que tem que ver com a ideia do fim da impunidade, com a ideia de que a justiça vai ser justiça, porque vai julgar pobres e ricos. Aí onde está a descrença de muitas entidades estrangeiras, por isso não concordam, não acreditam na justiça angolana. Tem essa credibilidade manchada, a ideia da propriedade pública em relação a isso não existe. Por isso é que me parece que, em função disso, não estará a haver colaboração. Daí é que
nós só assistimos colaboração ali onde o poder político em Angola consegue influenciar, como é o caso de Portugal. E, portanto, o facto de inexistir esse princípio da razoabilidade, da prudência e o véu ignorante da justiça que se reveste do olhar para a liberdade, para o princípio da igualdade, para julgar as pessoas, estará a macular, portanto, o processo de Isabel dos Santos. Por isso é que nós Muito não bem, conseguimos Dr. nesse Salus. momento, permita-me só para terminar. Para terminar Por isso mesmo, é que nós por não favor. conseguimos nesse momento construir um cenário final sobre o caso de Isabel dos Santos. Porquê? Porque o Estado assumiu o caso de Isabel dos Santos como o caso que vai garantir o fim da corrupção em Angola, vai garantir o fim da impunidade em Angola, quando na verdade não. Os pressupostos que conduziram o combate à corrupção foram ineficazes, falharam e a seletividade não ajudou. Daí é que a descrença e, portanto, não acreditamos que estas instituições venham a colaborar com o Estado angolano, a não ser que o Estado, como já está habituado, ponha em causa a relação, a cooperação e hipoteque o país. Muito bem, agora 14h24, vamos ter de ser bastante telegráficos com as próximas abordagens ou durante as próximas abordagens para conseguirmos aqui honrar com o nosso compromisso de olhar para os assuntos que foram selecionados para esta edição do Prova dos Factos. Presidente da República entrega por ajuste direto 207 milhões de dólares para a construção da nova estrada de ligação do novo aeroporto internacional de Luanda, passando pelo Zango, a via expressa. Portanto, de acordo com o diploma que autoriza este procedimento, o principal objetivo é salvaguardar as ligações rodoviárias entre o novo aeroporto, aos hospitais e outros serviços públicos nos municípios circundantes. A construção desta estrada inclui também a implementação de um sistema de drenagem de águas pluviais e esgotos, iluminação pública, travessias, passeios e outros elementos essenciais para garantir um tráfego rodoviário eficiente e seguro para os pedestres. Vamos começar por si agora, Dr. Ndonda Zinga. Dado o caráter urgente do projeto, o Presidente optou uma vez mais pela modalidade de ajuste direto ou procedimento de ajuste direto para a consignação desta empreitada. Soma-se a isto o ajuste direto no valor de 64,1 milhões de dólares já autorizados para a reabilitação da via Simão Quimbango, ainda 135 milhões de dólares destinados a obras emergenciais e fiscalização do corredor ferroviário do Caminho de Ferro de Luanda. Dr. Ndonda, definitivamente o Presidente da República, João Lourenço, abusa dos ajustes diretos, não sei se concorda. Efetivamente, ele abusa dos ajustes diretos, é que temos repetidas vezes repudiado de forma veemente que esse procedimento acabe, termine. O Presidente deve respeitar o que é de todos, porque o facto de ser titular do Poder Executivo, o facto de ser chefe de Estado, nosso chefe de Estado, não quer dizer que ele seja impune, que ele seja uma pessoa acima da própria lei. Não, o Presidente não está acima da lei, ninguém está acima da lei. E o Presidente não pode continuar a gerir o erário público da maneira que queira, segundo moto próprio, e não é obedecer às regras, não é bom, é desaconselhável isso. Olha que o Presidente deve saber identificar prioridades, porque na identificação das prioridades ele vai saber o que é necessário fazer, o que é que o povo exige, o que é que o povo precisa, o que é que o país quer neste momento. Quer dizer, situar no espaço e no tempo aquilo que é necessário fazer. A partir dali vai efetivamente fazer ações que vão refletir diretamente na vida das populações. Ele tem que ver, tem que empenhar-se necessariamente no combate à pobreza. Este é um assunto mais sério. Combate à pobreza. O povo está mergulhado no sofrimento desenfreado. E o Presidente tem a responsabilidade do Estado de resolver este problema. Em primeira mão, é ele. A ele que cabe essa responsabilidade. Isso recai na sua cabeça. A pobreza dos milhões de angolanos. É ele, singularmente, que tem a maior responsabilidade. Porque o sistema angolano lhe atribui essa responsabilidade. Ele é titular do Poder Executivo. Todos os demais são auxiliares. É ele que governa. Singularmente. A responsabilidade é mais dele.
Portanto, deve ter a noção de avaliação dessas situações. Ele deve fazer o trabalho no combate à pobreza, criar empregos diretos e indiretos para os angolanos poderem sobreviver melhor. Conceder créditos com juros de baixa percentagem para a agricultura. Isso vai resultar no aumento da produção nacional. E, concomitantemente, vai efetivamente encontrar soluções viáveis para o povo encontrar um alento, o povo poder mais ou menos equilibrar portanto, as suas dificuldades, revitalizar a indústria nacional, dotar os hospitais, centros e postos de saúde de medicamentos. Portanto, haver em Angola uma assistência médico-medicamentosa, no verdadeiro sentido da palavra. Isso é que interessa. E ele vai granjear o amor do povo. Esses são os aspectos fundamentais. Fundamentais. Muito bem. Não, tem a ver efetivamente porque do uso dos dinheiros. Esses dinheiros, os 207 milhões, como prioridade, deveria ir ali onde estou a citar. Não é na abertura da estrada, que não vai nos dar, portanto, não vai assegurar aos angolanos aquilo que eles precisam já de momento. Obrigada. Doutor Kissadila, porque, a seu ver, insiste João Lourenço na adjudicação de obras importantes por ajuste direto? Olha, para fazer recordar que a UNITA já chegou a apresentar ao Parlamento, à Assembleia Nacional, portanto, um processo de destituição do presidente João Lourenço. Uma das matérias da destituição é justamente esse incumprimento de maneira que ele está a violar, portanto, o uso do erário. Esta é uma das acusações que consta nesse processo de destituição. Mas ele continua a insistir. Para dizer o seguinte... Doutor Kissadila, quantas anda este processo? Olha, aliás, já acompanharam, isto foi público, não é? De maneira que houve manobra, de facto, inicial, mas o processo não parou, continua e foi remetido mais uma vez, portanto, seguindo as sequências lógicas daquilo que a lei permite, portanto, o processo não morreu ainda, o processo está em curso, portanto, vamos continuar a bater até chegarmos, portanto, daquilo que, de facto, exige a lei. Está tramitado. Doutor Samora tem outra... Agora, continuando Não, mas só para já que a Claudio fez uma provocação, não, mas deu-me essa prerrogativa. Não, depois vão lhe devolver o tempo. Só para essa Kissadila já vai continuar. Doutor Kissadila tem que esclarecer o público angolano que está a nos ouvir, estão aqui a perder algum tempo, mas no bom sentido. Não, sim, mas para ganhar alguma informação, mas tem que ser uma informação com verdade. O processo de destituição que foi apresentado pela UNITA morreu sem ter começado, doutor. Logo, não vale a pena trazermos aqui falsas esperanças a um público. Provavelmente um residual público possa ter interesse nesse processo e pensar que está aqui a tramitar algum processo nesse sentido. Esse processo, Claudimir, não teve pernas para andar, eu nem sei mesmo se teve cabeça para continuar. Então, obrigado, só para esclarecer isso. Obrigado, doutor Kissadila, já pode dar continuidade. A estratégia de inviabilização ocorreu pelo partido MPLA, porque era vergonhoso mesmo para eles, e, portanto, a sentir e a ver o seu presidente a ser destituído por essas várias irregularidades da condução do país. Kissadila, de maneira que nós contornamos e o processo continua. Teremos certamente oportunidade para voltando ao assunto, para dizer o seguinte, infelizmente, que algumas decisões que está se tomando a nível da presidência ou presidente da República, parece que ele, apesar de ser o titular do poder executivo, os outros são auxiliares, não está a poder dar prerrogativas, portanto, de governação ou de decisões para os seus seus auxiliares, infelizmente. Porque ele dorme hoje, acordou, toma uma decisão e logo recorre o despacho, portanto, através da adjudicação direta. Olha, a empresa tal faz isso, não se constrói o país assim, infelizmente. Ora, estamos agora numa situação em que, há menos de 2 meses, já se abriu quase três iniciativas, nesse caso, programas para poder buscar alternativa desta imponente obra que se construiu lá, sem fazer um estudo profundo de viabilidade e dos acessos para poder, de facto, dar-lhe oportunidade de ser
um aeroporto funcionável. Uma das razões, até hoje já somos 1 ano desde que foi inaugurado, não há operações, digamos assim, a funcionar em pleno, ou seja, recorre-se de forma mentirosa que está a se receber as cargas, cargas aéreas, mas a carga está a se descarregar aqui no aeroporto, 4 de fevereiro, depois é transportado de caminhões para, portanto, um armazém de retém, podemos assim dizer, esse aeroporto transformou-se em um armazém de retém desde que ele foi criado. Mas para dizer o seguinte, há menos de uma semana, também, através do concurso da adjudicação, a adjudicação direta lançou outra necessidade, portanto, da construção da via férrea que vai ao aeroporto. Ainda, sim, nem se começou ainda. Agora mais outros via aérea. Então estamos a ver que estamos perante uma desgovernação, este é o termo mesmo. Aqui mesmo é desgovernação, o outro colega anterior disse, mas é desgovernação do país. É desgovernação do país. Anteriormente, ele dizia que o país não está a ser governado, mas estava a ser desgovernado. Então, eu corroboro com ele nesse procedimento, porque não se pode construir um país, dormiu, acordou, fez. Há um plano diretório, há um plano nacional de desenvolvimento que se deve cumprir, que é de 2027, 2023 a 2027, onde contém todos os programas. Vamos ficar com agora, para terminar, palavras. para dizer o seguinte, que sim. de facto, essa alternativa, eu sou daquele que agora começo a cogitar, se vai se dividir a província de Luanda, então aquela parte, o tal aeroporto internacional 4 de Agostinho Neto, passa mesmo já também aeroporto provincial e Colibengo, que se prevê. Está a haver contradições, quer dizer, as coisas agora tomam-se uma decisão, já não coincidem, quer dizer, estrangula a iniciativa de um programa anterior por aí fora. Aeroporto. Tá bem, mas já não podemos fica. ter Pode ser 3, internacional. pode ser até 3. De Cabinda também já havia sido proclamado. De Cabinda também já tinha sido proclamado como aeroporto certamente internacional. Teremos a oportunidade para, de forma mais detalhada, falarmos sobre a funcionabilidade. É por aí que eu estou a dizer que, portanto, não se preocupem, já que vai ser aeroporto internacional do Bengo, da província do Bengo e Colibengo. Não se preocupa com uma população do Rangel, vai sair, portanto, do Rangel, as vias alternativas para poder chegar nesse aeroporto, porque 4 de fevereiro continuará a ser usado. Portanto, que não se gasta assim tanto dinheiro. Obrigado, Dr. Kissadila. Obrigado. Para outros projetos. Dr. Salus, fala-se muito na questão relacionada à fraca fiscalização de várias obras, de várias empreitadas, e aqui importa realçar que foram disponibilizados 135 milhões de dólares também para a fiscalização relativamente a este projeto, a esta obra. Podemos esperar bons resultados? Teremos estradas, pelo menos estas que serão agora reabilitadas, com a qualidade que se deseja, que se espera, que se quer? Friedrich Hayek, quando escreveu O Caminho da Servidão, um autor austríaco, disse que um dos grandes problemas dos Estados é tornar a terra um céu ou um paraíso. E isso, infelizmente, inquinou muitas vezes, frustrou muitas vezes as expectativas dos Estados. Nós não precisamos tornar o solo angolano um paraíso. Nem João Lourenço, enquanto Presidente da República, deva fazer com que quem esteja fora de Angola pense que os angolanos estejam num paraíso. Não, isso se calhar é mais do que um inferno, do que propriamente o paraíso enquanto bairro no Kikolo ou em Cacoaco. Claudimer, tendo em conta a inexistência de boas práticas governativas, tendo em conta a forma como o Presidente da República tem estado a governar o país, volta e meia vamos ver que o Presidente se calhar vai exarar um despacho em que vai mandar construir um aeroporto provincial do Icolubengo, né, em que se pensa construir em Catete, se calhar. Porquê? Porque parece não haver consistência, parece não haver compreensão efetiva do que é que são políticas a serem
dirimidas, melhor, para resolver de forma pontual, de forma efetiva, aquilo que são os problemas reais dos cidadãos e, mais do que isso, fazer valer todo um conjunto de programas eleitorais que foram compilados, claro, naquilo que ficou conhecido como Agenda Nacional 2022-2027, depois conceberam 2022-2050, portanto, o MPLA está a pensar para lá de 2050, se calhar acha que vai governar o país até este período, mas é claro que não é verdade que o facto de o presidente exarar ou autorizar por via de um despacho mais 207 e tendo em conta os anteriores 135 milhões, vamos ver os problemas ligados a nossas estradas resolvidos. Não é verdade. Nós temos enormes problemas. Primeiro temos o problema do uso abusivo dos recursos públicos, depois temos o problema da falta de prestação de contas, depois temos o problema do conluio, temos o problema do apadrinhamento, temos o problema do nepotismo que continua a sugar, portanto, os nossos recursos públicos, continua a sugar, portanto, a nossa administração pública e não faz com que quem exerça efetivamente o poder demande ações que tenham em conta o princípio da razoabilidade. Portanto, Claudimer, eu nunca saí de Angola, mas converso com as pessoas e as informações que tenho é que, claro, pessoas especializadas que compreendem a matéria. Há países que não têm um aeroporto da nossa dimensão, mas têm aviões, têm um tráfego aéreo com uma intensidade que não é igual ao nosso. Só para você imaginar, nós temos aviões de dimensão internacional que vão para uma província para levar 4, 5 pessoas de manhã, depois voltam para lá para ir buscar novamente 5, 4 pessoas de tarde. Isso não é possível. Para dizer o quê? Nós não precisávamos de um aeroporto no contexto atual, a dimensão do aeroporto que temos. Olha para o aeroporto 4 de fevereiro. Qual é a dimensão e a intensidade de tráfego aéreo? A procura por aviões, as entradas, está longe de garantir as expectativas da própria TAG e de outras companhias. Mais um elefante por que branco. Que vamos ter? Claro, por que vamos ter mais um elefante branco? Que isso vai sugar, está a sugar dinheiro do Estado, está a se usar de forma errada recursos públicos e no final não haverá retorno. Porque pura e simplesmente não basta ter um aeroporto. A dimensão deste que até é conhecido por Dr. Antônio Agostinho Neto, se calhar devemos pensar em uma outra nomenclatura, uma outra denominação. Nós não precisamos disso. Portanto, há aqui questões ligadas também à burocracia, problemas administrativos e não só problemas de governabilidade. Isso tudo tem que ter em conta para que se tenha de facto um tráfego, uma intensidade na entrada e saída, quer de nacionais e estrangeiros em Angola. Portanto, é mais dinheiro gasto, efetivamente não vai resolver o problema, porque os nossos problemas são lá de longe. Não Dr. Samora Neves certamente não partilha da mesma opinião, não concorda com o que disse em instantes o Dr. Saluce. Queremos saber porquê, quais são os argumentos que apresenta. Eu ainda nem respondi se partilhava ou não. Não, o doutor Saluce pronto, tem uma maneira muito peculiar e lamentavelmente nem sempre adequa-se com aquilo que é a nossa realidade e sobre isso nós temos que pontuar bem os nossos cidadãos e transmitir aos nossos cidadãos que, por um lado, o governo efetivamente construiu esse aeroporto, o governo tem N necessidades, nós precisamos de tudo um pouco mais, e dentre as necessidades estão os aeroportos que precisamos continuar a ter, e o nosso aeroporto, felizmente, o aeroporto com a dimensão deste Agostinho Neto, não é, doutor Antônio Agostinho Neto, portanto, os angolanos devem se orgulhar dele. Eu fico aqui reservado ouvir um cidadão como o doutor Saluce a trazer-nos a ideia que não precisamos de aeroportos, nós não precisamos nada. Doutor Saluce, bom, talvez porque não disse que não saiu ainda de Angola, mas muitos de nós que também tivemos oportunidade de ir em um outro país e vimos os aeroportos dos outros países e percebemos que, olha, seria bom que tivéssemos também, e talvez aqui estamos bem avançados. A questão que
que estamos aqui a analisar em relação ao novo ajuste direito que o presidente fez, e aqui para mim a grande abordagem não é muito no sentido do ajuste direito, não direito, da contratação simplificada por convite. Penso que isso aqui para mim é um assunto que não desperta o maior interesse da matéria. A matéria interessada é efetivamente a questão se o que o povo, o que o cidadão vai ganhar com esse decreto que o presidente exarou. E efetivamente o cidadão vai ganhar estrada, e isso nós queremos. O cidadão vai ter mais uma opção para locomover-se. O cidadão, não é, dentro do leque de necessidades que tem para andar por este país, e aqui particularmente para essa zona, quem vai ao novo aeroporto internacional, a doutora Antônio Agostinho Neto, o Zango, a Claudemir disse mais, onde mais que vai passar essa estrada? Exatamente. Traz-nos aqui Obrigada, a ideia. Dr. Eu também agradeço, doutor Nzinga, por esta colaboração. Quer dizer, isso aqui... Não, pela primeira vez também não é verdade. Colaboração. Sim, dá a colaborar, isso é bom. Não, porque isso é tão sério que nós precisamos todos os serviços adjacentes a esse o novo aeroporto sejam efetivamente concluídos, e as estradas, portanto, as vias de acesso é uma delas. Não podemos pensar que isso não faz parte das prioridades do nosso país. Fazem, sim, senhora, parte das prioridades. Não obstante existirem prioridade das prioridades, mas atenção, o governo, sim, o governo... Não, ali te felicito. Não, prioridade. Prontos. Prioridade. Muito bem. Estás a ser mesmo. E é assim que eu gosto que o Dr. Nzinga efetivamente ali, por acaso, acaba concordando conosco. Nós temos Doutor Samora, prioridades. por favor, Já vou terminar. finalize. Nós temos prioridade das prioridades, e atenção, não se fazem só as prioridades das prioridades, também devem ser feitas as prioridades. E nesse sentido, o governo está muito bem, até porque as prioridades, permita-me só, até as prioridades das prioridades, a prioridade das prioridades, doutor David, o meu mas cota, de maneira que estão a cota, lançar desse um tempo, não é assim que se faz as coisas. Tem que haver cabeça, tronco e membro nos projetos. Não, mas nós temos... Seja de facto beneficiável para aquilo que é o país. Não é pessoa acordou dormindo, não é isto. Não se pensa, aliás, é preciso dizer ao doutor David que portanto, o aeroporto internacional, e eu sei que sabe, doutor, aliás, desculpa por isso, eu sei que sabe, não é um projeto que vem até do tempo do presidente João Lourenço, é um projeto antigo. Ninguém dormiu e acordou e fez o projeto. O projeto existe, é antigo, está a ser executado. E aqui trazermos a ideia que isso é desgovernação. No mínimo, nós é que estamos a dormir, a acordar. Acredito que o Dr. David se refere exatamente à da nova estrada de ligação. Atenção, essa nova estrada, ou seja, os demais serviços que estão a nascer por força do aeroporto, elas, no fundo, acabam sendo o complementar do projeto. Não temos como... Você já passou na Via Expressa num dia normal de serviço? A Via Expressa hoje está mais engarrafado que por exemplo, não, está a falar de uma parte da Via. Está a falar de uma parte da Via Expressa. Olha, a Via Expressa era uma via rápida para poder facilitar. Hoje está cheio de lojas, armazéns. Não, está a falar de uma parte da Via Expressa. Armazéns, loja, de maneira que até venda ambulante já estão a inundar. Doutor David, hoje, engarrafamento. Uma mobilidade mas rápida. Mas até está a me dar razão. Está a me dar razão, doutor. Doutor, rapidamente só, está a me dar razão. Doutor, está a me dar razão. Quer dizer que precisamos de estrada. Quero dizer que está a me dizer que é prioridade das prioridades. Ainda bem que está a concordar comigo, doutor. Efetivamente precisamos de estrada, porque o doutor agora está a dizer, olha, a Via Expressa que ontem até não estava engarrafada,
agora está. Quero dizer, pronto, certo? Quero dizer que nesta altura, doutor, já precisamos de continuar a construir. As necessidades são contínuas, até porque o número de cidadãos aumenta, o número de carros aumenta, todos os dias as pessoas continuam aumentando, nasce mais pessoas e há pessoas que crescem tendo viaturas e vamos ter que continuar a ter necessidade de construir. Dali dizer que a estrada faz parte efetivamente das prioridades. Doutor Samora, obrigado. Conseguimos perceber a sua ideia. Certamente o doutor Kissadila queria rebater, mas já não temos tempo para tal, a não ser para passarmos já para o último tema, que tem a ver com os protestos violentos no Quênia, que obrigaram o Presidente da República a recuar na decisão de aumentar os impostos. A pressão da população maioritariamente jovem no Quênia, ou do Quênia, surtiu efeito sobre o Presidente do país, William Ruto, após uma forte onda de protestos de eleitores desiludidos e furiosos, liderada pela geração Z, nascidos entre 1995 e 2010. Ruto voltou atrás quanto ao seu plano de aumentar os impostos para pagar a dívida do governo. No início desta semana, milhares de jovens se mobilizaram nas redes sociais e foram para as ruas. Uma plataforma formada por 20 ONGs ou organizações não governamentais, incluindo a Amnistia Internacional, denunciou que pelo menos 23 pessoas foram mortas a tiro pela polícia nos protestos em várias cidades do Quênia. Bem, não temos muito tempo, portanto vou aqui lançar as questões e vou atribuir 2 minutos a cada para... 2 a 3 minutos. Primeiro, que lição... 3 minutos a cada, 3 minutos a cada. Que lição podemos, nós angolanos, tirar destes protestos? Há uma manifestante que disse aos jornalistas que a razão pela qual estava ela na rua e tantos outros nos protestos ou a protestar não é porque os cidadãos não queriam pagar os impostos. Na verdade, ela disse que há esta vontade do povo caniano, mas segundo esta manifestante, o que realmente a população quer é saber como é que estão a ser feitos ou como é que o dinheiro do país está a ser investido, está a ser gastado, disse esta manifestante à BBC. Portanto, a questão que coloco é, primeiro, qual é a lição que podemos tirar, nós angolanos, desta manifestação do povo caniano? Segundo, é um cenário que seria possível aqui em Angola? Se sim, porquê? Não, porquê? E também em relação à postura da oposição que mantém os protestos neste país, pergunto sobretudo ao Dr. Ndondazinga e também ao Dr. Kissadila, David Kissadila. Bem, para não me desviar aqui do... Exatamente. O doutor Samora Bebes também está a representar a sociedade civil. Exatamente. É jurista e sociólogo. Pergunta em relação à oposição. A oposição mantém os protestos, apesar do presidente caniano, William Ruto, ter recuado, este é que é o termo correto, o adjetivo. Apesar de ter recuado já quanto à intenção da subida dos impostos, a oposição continua na rua a manifestar, porque, segundo a oposição, muitos canianos morreram, muitos sofreram, houve muitos feridos graves, e isso, segundo a oposição, vai além da lei de finanças. Então, as 3 questões que gostaria de colocar são estas, ou essas que mencionei, e vamos começar se calhar pelo Dr. David Kissadila, para depois finalizarmos com o Dr. Saluce. Ok, eu aqui de facto gostaria de felicitar a reação do povo queniano face, portanto, a sua postura, o seu comportamento perante as medidas econômicas impopulares que visava de facto dificultar a sua vida por alargamento da base tributária em termos de imposto, por aí fora, quase a realidade que estamos a viver em Angola. Mas eu felicito aquele povo devido à maturidade que ele demonstrou, a cidadania e inclusive o patriotismo, não é? Porque
de facto, os processos de mudança social quem faz é a população, é o povo que assume. A iniciativa do povo de assumir esta maturidade fez com que eles chegassem até ao Parlamento, à Assembleia Nacional, para poderem impor, exigir aquilo que eles queriam. Nós temos que perceber que a soberania reside no povo. Então, uma vez a soberania reside no povo, é normal ele exigir aos políticos que, de facto, essas medidas têm que suspender para poder, de facto, ver a nossa preocupação, porque quem dá o poder é o povo. Então, aquele que executa o poder deve, de facto, obedecer aquilo que é a vontade do povo. Uma das provas é que, apesar de eles serem perseguidos pela polícia, infelizmente, não é? Morreram. Porque a missão castrense às vezes é isso, pronto, meter ordem foi um órgão de soberania, entrou o povo, se calhar por isso aí, pronto, tiveram que levar gás lacrimogêneo, não sei que se fosse Angola, se calhar morria já milhares de pessoas, porque aqui usa-se mesmo AKM. Mas minhas condolências àqueles que morreram, mas o reconhecimento vai ser, portanto, a passividade do presidente da República, o William Ruto, que conseguiu de facto reconhecer ao jovem, porque ele ainda diz o seguinte, que os jovens deram, portanto, o passo positivo e se envolveram nos assuntos do seu país, cumpriram o seu dever democrático, patriótico e da cidadania, se apresentaram como ser reconhecido e é orgulho que ele sentiu para esse povo. Estão a ver? Apenas um minuto mais. Para dizer o seguinte, que de facto é assim, nós muitas das vezes em Angola, pronto, não, a população vai ganhando esta maturidade, mas ainda não chegou, porque muitas das vezes a responsabilidade é remetida aos partidos políticos de oposição para guiar manifestação, para fazer manifestação. Mas aqui é preciso compreendermos também as limitações que os partidos políticos têm na sua essência como, digamos assim, organizações que pretendem objetivo ser poder e colocar o seu programa em ação, e a sociedade civil. A sociedade civil é mais abrangente, a população, o povo é mais abrangente. Pode ser militante, mas aqui o que estava em causa é o país, é o povo. E aí o povo assumiu o seu papel. Portanto, eu acho que esteve muito bem, está muito bem, e a prova é que o parlamento, onde está a oposição e o próprio partido governante, tiveram que recuar através do protesto feito pela população. Recuaram, e esta medida, portanto, o governo recuou, vai refazer de uma forma que, de fato, venha a satisfazer a vontade da população, a vontade do povo. Isso que é muito mais obrigada. Importante. Obrigada, Dr. David Kissadila. Dr. Ndonda Zinga. Olha, por outras palavras, aqui a nossa menina Claudimir quis dizer é que, dadas similitudes das situações que estão a ocorrer no Quênia, tanto em Angola, que lição podemos tirar no que ocorreu no Quênia se pode ocorrer em Angola? Creio que é nesta vertente que questionou. E eu devo dizer o seguinte: primeiro, as causas são as mesmas. Quando estamos a falar de subida de preços, aqui os preços subiram vertiginosamente. Portanto, aqui de forma escaldante. A vida em Angola está uma fornalha autêntica. As pessoas estão a queimar. Estão a queimar. Parabéns. É verdade. Efetivamente, o aumento de imposto é a mesma situação da Angola. Passam a vida a agravar sempre as taxas aduaneiras. Portanto, não foge muito à regra. E as consequências? Protestos angolanos. Bom, o doutor Kissadila disse, o nosso povo é um bocadinho pacífico, mas as situações poderão obrigar este povo a chegar lá. Porque se a saturação for maior, automaticamente vai desembocar ali, vai desencadear essa situação. Algum dia pode acontecer em Angola. Nós não estamos a incitar, mas sim estamos a dizer, estamos a fazer uma leitura correta, fazer uma leitura correta dos fatos e alertar quem governa. Portanto, nós estamos fora de África e é conjuntural isso. O presidente recuou depois de matar. E recuou por quê? Porque pode parar no TPI
ou pode perder mesmo o poder, porque o povo pode lhe empurrar mesmo para fora do poder, para fora do cadeirão presidencial. Olha, os ditadores africanos só recuam com ações vigorosas, e esta é uma ação vigorosa. Só recuam com isso. Não é com palavreados, viemos aqui e com vocabulário. Não, para eles, os cães ladram, a caravana passa. Mas essas ações vigorosas, eles fazem recuar de facto. E há necessidade de cidadania, conforme disse o Dr. David Kissadila, há necessidade de cidadania em África, particularmente em Angola. As pessoas devem crescer, terem maturidade política e, sobretudo, da cidadania. O patriotismo deve falar alto. Políticas públicas que devem abrandar o custo de vida, isto deve ser preocupação primacial, cardinal dos governantes africanos. Um alerta, portanto, para o presidente queniano, os levantamentos para populares... terminar, por favor. Sim, para terminar, esses levantamentos populares poderão lhe empurrar mesmo para fora do cadeirão. Portanto, as manifestações, e agora nós devemos recomendar que efetivamente se tome medidas para aquelas entidades, aqueles governantes que reprimem as manifestações pacíficas com mortes de cidadãos. Esses devem parar sempre no Tribunal Internacional.